Sabe, meus queridos, a vida tem um jeito estranho de nos ensinar suas lições. Às vezes, é no fundo do poço que a gente descobre quem realmente estende a mão para nos tirar de lá. Foi assim comigo. Eu descobri que o amor verdadeiro não precisa de sangue, nem de papel, nem de sobrenome. O amor verdadeiro apenas enxerga quando todo mundo já desistiu de olhar. Eu fui um lixo que alguém decidiu que merecia uma segunda chance. E isso mudou tudo. Antes de continuar minha história, queria pedir que, se você ainda não se inscreveu no canal, clique no botãozinho de inscrever-se e ative o sininho. E me conta aí nos comentários de qual cidade você está me assistindo. É uma alegria saber de onde vêm as pessoas que compartilham esse momento comigo. Hoje vou abrir meu coração e contar uma história que poucos conhecem. A minha própria história. Tenho 78 anos agora, mas dentro de mim ainda vive aquela menina assustada que um dia achou que seria invisível para sempre. Prepare seu coração, porque o que vou contar pode te fazer chorar, mas também vai te mostrar que sempre existe esperança, mesmo quando tudo parece perdido. Meu nome é Luzia, tenho 78 anos e vou contar a história da minha vida. Uma história que começa no lugar mais triste que alguém pode parar. Tinha só 9 anos quando fiquei sozinha de verdade. Minha mãe morreu de tuberculose quando eu era pequena. Mal lembro do rosto dela, só um cheiro bom de café e um sorriso triste. Meu pai bebia muito. Um dia, ele saiu dizendo que ia arranjar emprego na cidade grande e nunca mais voltou. Foi minha tia Jandira que me pegou para criar, uma mulher boa, de mãos calejadas. Mas a sorte nunca estava do meu lado. Logo a tia Jandira também ficou doente e se foi. Os vizinhos tentaram me ajudar no começo, mas todo mundo já tinha vida difícil demais. Foi assim que, sem ter para onde ir, acabei parando no lixão da cidade. O lixão ficava numa baixada, depois de um morro no final da cidade. O cheiro era de revirar o estômago. Nos primeiros dias, eu vomitava direto. Depois a gente acostuma. É incrível como a gente se acostuma com coisa ruim. No lixão eu não era a única criança, não. Tinha o Toninho, um menino de uns 7 anos, filho da Dona Maria Preta, uma catadora que vivia lá fazia anos. Eles moravam num barraco de madeira e lona na beira do lixão. Tinha também seu Zé do Bigode, um velho que ninguém sabia a idade. Diziam que ele perdeu tudo por causa da cachaça. Ele tinha um carrinho de madeira onde guardava o material que catava e também onde dormia. No começo eu dormia enrolada em papelão, escondida atrás de uns entulhos. Com o tempo, fiz um cantinho só meu com tábuas, pedaços de telha e plástico grande. Dentro dele eu guardava minhas poucas coisas, uma boneca de pano com um olho só, que chamei de Flor, uma colher de alumínio, uma caneca azul lascada e uma figurinha de santo que tinha achado num livro jogado fora. A comida era o mais difícil. Todo dia os caminhões de lixo chegavam e era uma correria. A gente cavava com as mãos mesmo, enfiando o braço até o fundo das sacolas. Encontrava resto de comida dos restaurantes, das casas. No começo, eu escolhia, cheirava, tentava ver se não estava muito estragado. Com o tempo e a fome, a gente fica menos exigente. Lembro de um dia que achei meio frango assado, só um pouco mofado. Para mim, foi uma festa. A Dona Maria Preta às vezes me chamava para comer com eles. Era pouco, dividido entre muitos, mas era comida feita no fogo. Ela cozinhava numa lata grande, com lenha que catava. Come, menina, ela dizia. Precisa ter força para aguentar a vida. Foi ela que me ensinou a sobreviver ali. Me mostrou como separar o material que dava para vender. Papel, papelão, latinha, garrafa, ferro. Tudo tinha um valor. No fim do dia, a gente vendia para o seu Tibúrcio, um atravessador que pagava a mixaria, mas era o único que comprava de gente como nós. As doenças vinham fácil naquele lugar. Peguei sarna, vermes, feridas que não fechavam. Tinha uma tosse que não passava nunca. Uma vez fiquei com uma febre tão alta que pensei que ia morrer. Meu corpo queimava, tremia tanto que meus dentes batiam. Foi o seu Zé do Bigode que me achou, delirando de febre. Ele me arrastou até a bica d'água, me molhou toda para baixar a febre. Depois me deu um gole de cachaça. Isso mata os bichos que estão te comendo por dentro, menina.
ele disse. Bebi chorando, porque queimava a garganta, mas melhorei depois disso. A solidão era o pior. Mesmo com algumas pessoas por perto, eu me sentia sozinha. Cada um ali estava na sua luta, tentando sobreviver mais um dia. À noite, deitada no meu canto, eu abraçava a boneca Flor e falava baixinho com ela. Contava histórias de princesas e castelos, mundos onde eu não era uma menina do lixão. As noites eram assustadoras. O lixão ficava escuro, só com algumas fogueiras acesas aqui e ali. Os ratos passavam correndo, baratas subiam pelas pernas da gente. Tinha urubu que dormia por ali mesmo. E tinha também o medo das pessoas. Nem todo mundo que vivia ali era bom. Uma vez, um homem tentou me puxar para o meio do mato, mas o seu Zé do Bigode veio com um pedaço de pau e o espantou. Fica perto de mim, menina, ele falou. Tem gente ruim que faz maldade com criança. Nos dias de chuva forte era o pior. A água descia pelo morro, arrastando o lixo, formando rios de sujeira. Meu cantinho já foi levado pela enxurrada 2 vezes. Me lembro de uma noite de temporal, dessas que parece que o céu vai cair. Eu estava tremendo de frio, com a roupa molhada, a barriga roncando de fome. Senti uma dor tão grande no peito, não de doença, mas de tristeza mesmo. Olhei para o céu e perguntei baixinho: tem alguém aí em cima que ainda lembra que eu existo? Quando ia à cidade, as pessoas me olhavam com nojo ou nem me notavam. Uma vez entrei numa padaria, só para sentir o cheiro do pão. O dono logo veio gritando: sai daqui, sua imunda, vai espantar meus clientes. Saí correndo, com lágrimas nos olhos, sentindo que não pertencia àquele mundo. O mundo dos limpos, dos que tinham casa, comida, família. Eu gostava de ficar na pracinha, olhando as crianças brincarem. Crianças como eu, mas tão diferentes, com pais que as levavam para a escola, que compravam sorvete, que as abraçavam. Uma vez, uma menina veio falar comigo. Devia ter uns 8 anos, cabelo arrumado, vestido florido. Antes que eu pudesse responder, a mãe dela veio correndo e a puxou, como se eu tivesse uma doença que pegasse. Comecei a pensar se a vida valeria a pena. Que futuro eu teria? Seria catadora até ficar velha? Não tinha estudo, não tinha ninguém, não tinha chances. Às vezes, pensava em desistir de tudo. Mas tinha algo dentro de mim, teimoso como erva daninha, que não deixava eu desistir. Uma vontade de viver, de ser diferente do que o destino tinha traçado. Toda manhã eu dizia para mim mesma: hoje pode ser o dia que tudo muda. Perto do lixão tinha uma igrejinha. Um dia, a Dona Maria Preta me levou. Eu estava suja, com vergonha, mas ela insistiu. Deus não liga para sujeira de fora, menina, só para do coração. Foi a primeira vez que entrei numa igreja. O padre sorriu para mim. Ouvi histórias sobre esperança, sobre Deus não abandonar ninguém. Não sei se acreditei, mas me fez bem. A vida no lixão me ensinou coisas que nenhuma criança deveria aprender. Aprendi a desconfiar, a me esconder, a sentir o perigo. Aprendi que a fome dói mais que machucado, que o abandono dói mais que doença. Mas aprendi também sobre bondade nos lugares mais improváveis. Como quando o seu Zé do Bigode me deu seu único cobertor numa noite de frio. Como quando a Dona Maria Preta guardou um pedaço de bolo para mim, mesmo com 5 bocas para alimentar. Passei quase 2 anos naquela vida. 2 anos que pareceram 20. Cada dia era uma batalha. Cada noite era uma vitória por ter sobrevivido mais um dia. E quando você já não espera mais nada da vida, quando acostuma com a ideia de que vai ser só mais um invisível no mundo, às vezes acontece algo que muda tudo. Foi numa terça-feira comum. Eu estava catando latas num monte de lixo, o sol castigando, quando percebi 2 pessoas se aproximando devagar, olhando em volta como se procurassem alguém. Era um casal. Um homem alto, magro, de chapéu de palha, e uma mulher baixinha, de vestido simples e um lenço amarrado na cabeça. Eles não pareciam catadores. Não tinham aquele olhar apressado de quem vem buscar material. Também não eram como os donos de depósito, que chegavam de carro. Vinham a pé, devagar, olhando tudo com cuidado. No começo, me escondi. Aprendi a desconfiar de gente estranha. Fiquei agachada atrás de umas caixas, só espiando.
Eles pararam perto da área onde eu estava e começaram a conversar com seu Zé do Bigode. Percebi que perguntavam alguma coisa e o velho apontou na minha direção. Meu coração disparou. Quem eram aquelas pessoas? Por que estavam me procurando? Pensei em correr, mas para onde? O lixão era minha casa, meu refúgio. Não tinha outro lugar. Então fiquei parada, sem saber o que fazer. O casal foi se aproximando devagar, como quem não quer assustar um bichinho do mato. Oi, menina, disse a mulher quando chegou mais perto. Ela tinha um sorriso diferente de tudo que eu já tinha visto. Um sorriso que não tinha nojo, nem pena. Um sorriso, como posso dizer? Um sorriso que parecia de verdade. Não respondi. Fiquei só olhando, desconfiada. Você é a Luzia, né? Ela continuou. Nos falaram de você. Fiquei surpresa de ouvir meu nome. Quase ninguém me chamava pelo nome ali. Era sempre menina, garota, a pequena. Ouvir Luzia me fez sentir que eu ainda existia de verdade. Balancei a cabeça que sim. Eu sou a Nair, disse a mulher. E esse aqui é meu marido, o Alfredo. O homem tirou o chapéu, num gesto de respeito que nunca tinham tido comigo antes. Tudo bem, Luzia? Ele perguntou com uma voz calma, de quem fala com gente de verdade, não com lixo. Não sabia o que responder. Tudo bem? Nada estava bem na minha vida há muito tempo, mas algo naqueles dois me fez baixar a guarda um pouquinho. Tá, foi só o que consegui dizer. Eles sentaram num pedaço de concreto ali perto. Não se importaram com a sujeira, com o cheiro. Sentaram como se estivessem num banco de praça. A gente mora num sítio, um pouco longe daqui, disse seu Alfredo. Ouvimos falar de você na igreja. O padre comentou que tinha uma menina sozinha no lixão. Então foi o padre que falou de mim. Fiquei sem jeito. O que mais ele teria contado? A gente não tem filhos, continuou Dona Nair. Deus não nos deu essa bênção. Ela tirou um embrulho de pano da sacola que carregava. Desdobrou com cuidado. Era comida. Pão, um pedaço de queijo, uma banana. Estendeu para mim. Trouxemos um lanchinho. Você deve estar com fome. Estava, claro. Sempre estava. Mas algo me deixou sem graça de pegar. Pode pegar, filha, ela disse. E aquela palavra, filha, entrou no meu ouvido de um jeito estranho. Ninguém me chamava assim. Peguei o pão devagar, ainda desconfiada. Mas quando mordi, não consegui me conter. Comi tudo tão rápido que eles sorriram. Não era um sorriso de deboche. Era um sorriso de carinho? Nem lembrava mais como era isso. Nós viemos ontem também, disse seu Alfredo. Ficamos te observando de longe. Fiquei espantada. Não tinha percebido ninguém me observando. Por quê? Perguntei. Queríamos ter certeza, respondeu Dona Nair. Certeza de quê? Eles se olharam, como se conversassem sem palavras. Você gostaria de sair daqui, Luzia? Perguntou seu Alfredo depois de um tempo. Aquela pergunta me pegou de surpresa. Claro que queria sair dali. Era meu desejo todos os dias. Mas sair para onde? Com quem? Por quê? A gente tem um sítio pequeno, continuou Dona Nair, como se lesse meus pensamentos. Não é nada de luxo. Plantamos um pouco de tudo. Temos umas galinhas, uma vaca. Não é muito, mas dá para viver. E tem um quartinho lá que tá vazio. Não entendi direito o que eles queriam dizer. Ou talvez não acreditei. A gente veio te convidar para ir com a gente, disse seu Alfredo direto. Para morar lá. Meu coração bateu tão forte que achei que ia sair pela boca. Será que tinha entendido direito? Eles estavam me convidando para sair do lixão? Para morar numa casa de verdade? Por quê? Ninguém faz isso. Ninguém recolhe criança do lixo para levar para casa. No lixo só se joga o que não presta mais. E eu era do lixo. Por quê? Foi só o que consegui perguntar. Dona Nair chegou mais perto. Seus olhos estavam úmidos. Porque nenhuma criança devia viver assim, ela disse, olhando ao redor. E porque a gente tem um lar para oferecer. Vocês nem me conhecem, eu disse, ainda sem acreditar. A gente sabe o suficiente, respondeu seu Alfredo. Sabemos que você é forte, corajosa.
Sobreviveu aqui sozinha. Isso diz muito sobre você. E tem espaço no nosso coração, completou Dona Nair. Tem muito amor guardado que nunca pudemos dar a ninguém. Amor? Aquela palavra parecia de outro mundo. Não era coisa que existia no lixão. Não precisa decidir agora, disse seu Alfredo vendo minha confusão. A gente volta amanhã, você pensa. Eles se despediram e foram embora. Fiquei parada, olhando eles se afastarem, sem acreditar no que tinha acontecido. Seria verdade? Ou era algum tipo de armadilha? Ou talvez eu estivesse doente de novo, delirando com febre? Naquela noite, não consegui dormir. 1000 pensamentos passavam pela minha cabeça. E se fosse verdade? E se eu pudesse mesmo sair dali? Ter uma casa, comida, quem sabe até ir para a escola? Mas e se não fosse o que parecia? O mundo tinha me ensinado a desconfiar. Nada vem de graça. Falei com Dona Maria Preta no outro dia. Contei sobre o casal estranho. Eu vi eles conversando com seu Zé do Bigode, ela disse. Parecem gente boa. O Zé disse que conhece eles da igreja. São lavradores da Água Limpa. Água Limpa era uma região rural, longe da cidade. Já tinha ouvido falar. Se fosse minha filha, eu deixava ir. Ela continuou. Melhor que aqui. Aqui não tem futuro para criança. Fui procurar seu Zé do Bigode. Ele confirmou que conhecia o casal da igreja. Gente simples, mas de bem, ele disse. O Alfredo é respeitado. A Nair é boa pessoa. Se estão te dando essa chance, agarra com as 2 mãos, menina. Quando o casal voltou naquela tarde, eu já tinha decidido. O que eu tinha a perder? Se não desse certo, eu voltaria para o lixão. Já conhecia o caminho. Mas se desse, eles trouxeram mais comida e, dessa vez, um cobertor limpo. Então, Luzia, perguntou seu Alfredo, pensou na nossa proposta? Olhei para eles, olhei para o lixão ao redor, para o céu azul lá em cima. Tantas vezes eu tinha perguntado se alguém lá em cima lembrava que eu existia. Talvez essa fosse a resposta. Eu vou, disse com a voz baixa. O rosto de Dona Nair se iluminou. Que bom, minha filha. Tem certeza? Perguntou seu Alfredo sério. Não queremos forçar nada. Tenho, respondi. E pela primeira vez em muito tempo, eu sorri de verdade. Tem alguma coisa que quer levar? Perguntou Dona Nair. Pensei na minha boneca Flor, na caneca azul, na figurinha de santo. Só umas coisinhas, respondi. Então vai buscar. A gente espera. Corri até meu cantinho. Coloquei minhas poucas coisas num saco que seu Alfredo me deu. Me despedi da Dona Maria Preta, do Toninho, do seu Zé do Bigode. Prometi que voltaria para visitar, embora no fundo soubesse que talvez nunca mais quisesse ver aquele lugar novamente. Quando saí do lixão, de mãos dadas com aquele casal estranho, senti como se estivesse sonhando. As mesmas ruas que sempre andei pareciam diferentes. Eu estava saindo, de verdade, indo para uma casa com pessoas que, por algum milagre que eu não entendia, tinham me escolhido. Pegamos um ônibus para a zona rural. Foi minha primeira vez num ônibus. Sentei na janela, vendo a cidade ficar para trás, depois o campo aparecendo, verde, aberto. Era outro mundo. Depois de quase 1 hora, descemos numa estrada de terra. Andamos mais um pouco, até chegarmos ao sítio deles. Era pequeno, simples, mas para mim parecia um palácio. Tinha árvores frutíferas, uma horta, galinhas ciscando no terreiro. A casa era de madeira, pintada de azul, com flores na frente, como nas histórias que eu inventava para a boneca Flor. Chegamos, disse seu Alfredo. Essa é nossa casa. Nossa casa, repetiu Dona Nair, olhando para mim. Agora é sua casa também, Luzia. Entrei devagar, com medo de sujar o chão. Estava imunda, como sempre. Minhas roupas, meu cabelo, minha pele, tudo coberto da sujeira do lixão. Vamos dar um banho na menina primeiro, disse Dona Nair para o marido. Depois ela come uma comida de verdade. Ela me levou para um quartinho nos fundos da casa. Tinha uma bacia grande de metal que ela encheu com água morna do fogão a lenha. Colocou um sabonete cor-de-rosa na minha mão. Consegue tomar banho sozinha, né? Ela perguntou.
Fiz que sim com a cabeça, mas quando ela saiu e fechou a porta, fiquei olhando aquela água limpa por um tempo. Não lembrava a última vez que tinha visto água tão limpa, tão morna. Entrei devagar, como se fosse um sonho que pudesse acabar a qualquer momento. Quando a água começou a escorrer pelo meu corpo, chorei. Chorei de alívio, de medo, de gratidão, de tudo junto. A sujeira de anos parecia sair não só da minha pele, mas da minha alma. Esfreguei o sabonete até doer, querendo tirar cada marca do lixão. Dona Nair bateu na porta depois de um tempo. Tá tudo bem, menina? Tá, respondi, tentando esconder o choro. Ela entrou mesmo assim, trazendo uma toalha e roupas limpas. Achei que você ia precisar disso. As roupas eram simples. Um vestido de algodão que devia ter sido dela quando mais nova, já um pouco desbotado. Mas estava limpo, cheirava a sabão de coco. Quando o vesti, senti como se estivesse me transformando em outra pessoa. Quando saí do quartinho, seu Alfredo estava sentado na mesa da cozinha. Ele me olhou como se não me reconhecesse. Nossa, olha só, ele disse. Que menina bonita que estava escondida debaixo daquela sujeira toda. Senti meu rosto quente. Ninguém nunca tinha me chamado de bonita. Dona Nair tinha feito uma sopa com legumes da horta, arroz e um pedaço de frango. Colocou meu prato na mesa, cheio até a borda. Colocou também um copo de leite. Come devagar, ela disse. Tem mais se quiser. Comi como se nunca tivesse comido na vida. Aquele sabor, aquele cheiro, comida feita com cuidado, limpa, servida num prato, sentada numa mesa como gente. Comida que não precisei cavar no lixo para encontrar. Amanhã a gente vai na cidade resolver os documentos, disse seu Alfredo enquanto eu comia. Ver como é que faz para te matricular na escola. Escola? Eu na escola? Como as crianças normais? Parecia coisa impossível. E também precisa comprar umas roupas, sapatos, continuou Dona Nair. Não pode andar descalça assim. Olhei para os meus pés, sujos, calejados de tanto andar sem sapatos. Nunca tinha pensado neles como um problema. Depois da janta, eles me mostraram onde eu ia dormir. Um quartinho pequeno, que tinha sido a despensa, mas que eles tinham arrumado às pressas. Tinha uma cama estreita com lençóis brancos, um travesseiro de verdade, uma janelinha que dava para o quintal. Não é muito, disse Dona Nair, mas é melhor que... Ela não completou. Não precisava. Qualquer coisa era melhor que o lixão. É perfeito, eu disse, sem acreditar que aquilo tudo era para mim. Quando eles saíram e fecharam a porta, fiquei olhando para o teto, deitada naquela cama macia. O silêncio era diferente. Não tinha barulho de ratos, nem de briga, nem de chuva batendo em lona. Tinha só o som dos grilos lá fora, o mugido distante da vaca no pasto. Abracei a boneca Flor que tinha trazido comigo. A gente conseguiu, sussurrei para ela. A gente saiu do lixão. Nos primeiros dias foi difícil me acostumar. Eu acordava assustada, sem saber onde estava. Tinha medo de fazer algo errado, de eles desistirem de mim. Comia escondendo comida nos bolsos, como fazia no lixão, pro caso de faltar depois. Tremia quando seu Alfredo levantava a voz, mesmo que não fosse comigo. Mas eles tiveram paciência, muita paciência. Não precisa guardar comida, Luzia, dizia Dona Nair quando me pegava escondendo pão no bolso. Aqui nunca vai faltar. Seu Alfredo cumpriu a promessa. Foi na cidade, conversou com o padre, com o juiz, não sei com mais quem. De algum jeito, arrumaram meus documentos, me matricularam na escola rural, compraram material, uniforme, uma mochila pequena. Agora você é Luzia Cardoso, me disse seu Alfredo quando voltou com os papéis. Cardoso era o sobrenome deles. Pela primeira vez, eu tinha um sobrenome. Pela primeira vez, eu existia no papel. Meu primeiro dia de aula foi um misto de medo e alegria. As outras crianças olhavam curiosas para mim. A professora, Dona Clotilde, era severa, mas justa. Descobri que eu gostava de estudar, de aprender. Era como se um mundo novo se abrisse dentro da minha cabeça. Essa menina é inteligente, disse Dona Clotilde para Dona Nair, depois de alguns meses.
Aprende rápido. Vale a pena investir nos estudos dela. Em casa, e que estranho era poder dizer em casa, eu ajudava em tudo. Acordava cedo com Dona Nair para tirar leite da vaca, alimentar as galinhas. Aprendi a fazer queijo, a plantar na horta, a costurar. Seu Alfredo me ensinou a lidar com as plantas, a conhecer quando ia chover pelo cheiro do ar, a respeitar os ciclos da natureza. Aos poucos, fui entendendo o que era uma família. Não pelo sangue, mas pelo cuidado diário, pela presença. Era acordar e ter alguém perguntando se você dormiu bem. Era ficar doente e ter alguém colocando a mão na sua testa para ver se tinha febre. Era ter alguém que se importava se você estava triste, feliz, com medo. Um dia, acho que uns 6 meses depois que fui morar com eles, Dona Nair me chamou. Luzia, a gente queria te perguntar uma coisa, ela disse séria. Seu Alfredo estava ao lado dela, igualmente sério. Meu coração gelou. Será que tinham desistido de mim? Será que eu ia voltar pro lixão? A gente está pensando em te adotar de verdade, disse seu Alfredo. Fazer os papéis certinho para você ser nossa filha pela lei. Olhei para ele sem entender direito. Mas eu já não moro aqui? Perguntei confusa. Mora, claro, disse Dona Nair. Mas a adoção é diferente. Significa que você seria nossa filha para sempre, que a gente seria seus pais de verdade. E se você quiser, pode nos chamar de pai e mãe, completou seu Alfredo. Mas só se você quiser, não queremos forçar nada. Pai e mãe. Palavras que eu já nem lembrava como era falar. Senti um nó na garganta. Vocês querem mesmo ser meus pais? Perguntei sem acreditar. Mesmo sabendo de onde eu vim, do que eu era. Dona Nair se ajoelhou na minha frente, segurou minhas mãos. Do que você era? Luzia, você sempre foi uma menina especial. Só estava no lugar errado. A gente não te tirou do lixo. A gente só te encontrou onde não era seu lugar. Seu Alfredo também se aproximou. A gente já te considera nossa filha desde o primeiro dia, ele disse. Só queremos oficializar, para ninguém nunca poder te tirar da gente. Não consegui responder. Só me joguei nos braços deles, chorando. Pela primeira vez desde que me lembrava, chorei não de tristeza, não de dor, mas de felicidade pura, de gratidão, de amor. Depois daquele dia, passei a chamar eles de pai e mãe. No começo, as palavras saíam estranhas da minha boca, como se fossem de outra língua, mas logo ficou natural, como se eu tivesse nascido para falar assim. A adoção oficial demorou quase 1 ano. Tinha muita burocracia, papel, conversa com o juiz, assistente social. Meu pai ia para a cidade toda semana, voltava com a testa franzida, preocupado com o dinheiro que estava gastando, mas determinado a seguir em frente. Não importa o custo, ele dizia para minha mãe quando achava que eu não estava ouvindo. Essa menina tem que ter um nome, uma família de verdade. Foram tempos de espera, mas também de muita alegria. Eu ia para a escola todos os dias, aprendia coisas novas. Aos poucos, fui perdendo aquela cara de bicho assustado, como dizia minha mãe. Meu cabelo cresceu, ficou bonito, ganhei cor, ganhei peso, ganhei saúde. No dia que o juiz bateu o martelo e assinou os papéis da adoção, eu tinha acabado de fazer 12 anos. Lembro que meu pai saiu do fórum chorando, ele que nunca chorava. Me abraçou tão forte que quase fiquei sem ar. Agora sim, ele disse. Agora você é nossa filha de papel passado. Ninguém nunca mais vai poder te tirar da gente. Aquele dia foi uma festa lá em casa. Minha mãe fez um bolo grande, matou uma galinha gorda, chamou os vizinhos todos. Colocou uma fita vermelha no meu cabelo, me vestiu com um vestido novo, comprado especialmente para a ocasião. Era azul claro, com flores pequenas, o primeiro vestido novo da minha vida. Hoje é o seu 2º nascimento, ela disse enquanto trançava meu cabelo. O dia que você virou oficialmente Luzia Cardoso. A vida no sítio foi me ensinando coisas que o lixão nunca poderia ensinar. Aprendi sobre ciclos, da lua, das plantas, dos animais, da natureza toda. Aprendi que a terra dá quando a gente cuida dela com respeito.
que o trabalho duro tem sua recompensa, que a família não precisa ser de sangue para ser real. Meu pai me ensinou a montar a cavalo, a conhecer as madeiras, a consertar cercas. Minha mãe me ensinou a costurar, a fazer pão, a preparar remédios com as ervas do quintal. Eram conhecimentos simples, de gente da roça, mas que valiam mais que ouro. A escola foi ficando mais séria conforme os anos passavam. Eu era boa aluna, gostava de estudar. Nas feiras de ciências, sempre ganhava prêmios com meus projetos sobre plantas. Meus pais, que mal sabiam assinar o nome, se enchiam de orgulho quando a professora elogiava meus trabalhos. Essa menina vai longe, dizia Dona Clotilde. Tem cabeça boa para estudos. Quando terminei o que chamavam de primário, surgiu a questão: continuar estudando ou não? A escola do ginásio ficava na cidade, longe do sítio. Teria que ir e voltar de ônibus todos os dias. Seria gasto com passagem, material, uniforme. Meu pai coçou a cabeça, preocupado com o dinheiro, mas não hesitou. Você vai estudar sim, ele decidiu, mesmo que eu tenha que trabalhar dobrado. E assim foi. Aos 14 anos, eu pegava o primeiro ônibus da manhã, ainda escuro, para estudar na cidade. Voltava à tarde, cansada, mas cheia de histórias para contar. À noite, ajudava em casa, fazia os deveres à luz do lampião. Ainda não tínhamos eletricidade naquela época. Foi nessa época que comecei a sonhar em ser assistente social. Queria ajudar outras crianças que, como eu, precisavam de uma chance, de alguém que as enxergasse. Queria ser a ponte, como meus pais foram para mim. Falei desse sonho para os meus pais um dia durante o jantar. É um sonho bonito, disse meu pai. Ajudar os outros com o que você mais entende. Mas vai precisar estudar muito, completou minha mãe. Tem que ir para a faculdade. Eu estudo, respondi. Não tenho medo de trabalho duro. Minha mãe sorriu, com os olhos marejados. Sabe, Luzia, ela disse, às vezes eu olho para você e não acredito como aquela menininha suja e assustada do lixão se transformou nessa moça bonita e estudiosa. Parece milagre. Não é milagre, mãe. É o amor de vocês. Foi isso que me transformou. A adolescência trouxe suas complicações, como para qualquer jovem. Eu queria conhecer coisas novas, ir a bailes, usar roupas da moda. Meu pai, sempre tradicional, se preocupava com tudo. Queria me proteger do mundo, das más influências, dos rapazes. Tivemos nossas brigas, nossas discussões, mas no fim do dia sempre voltávamos a nos entender. Só quero o seu bem, ele dizia, passando a mão calejada no meu rosto. Tenho medo que o mundo te machuque de novo. Pai, eu não sou mais aquela menina do lixão, eu respondia. Sou forte agora. Vocês me fizeram forte. Aos 17 anos, terminei o ginásio com as melhores notas da turma. Para seguir o sonho de ser assistente social, precisava ir para a faculdade, que só tinha na capital do estado. Era uma mudança grande demais. Morar longe, em uma pensão para moças. Custar ainda mais dinheiro para meus pais, que já não eram jovens e trabalhavam cada vez com mais dificuldade. Pensei em desistir, em ficar ali mesmo, ajudando no sítio. Talvez casar com algum rapaz da região, ter filhos, seguir a vida simples do campo. Seria mais fácil, mais seguro. Mas meus pais não me deixaram desistir. A gente não te tirou do lixão para você ficar presa aqui, disse minha mãe. Você nasceu para coisas grandes, minha filha, para ajudar outros que passaram pelo que você passou. Mas vai custar tanto dinheiro, argumentei. E vocês já não têm idade para trabalhar tanto. Meu pai, sempre prático, já tinha pensado numa solução. Vamos vender a parte de baixo do sítio, aquela que não dá nada mesmo, ele disse. E o compadre Joaquim está querendo comprar 2 das nossas vacas. Vai dar para o primeiro ano. Depois, você pode trabalhar meio período lá na capital para ajudar nas despesas. Eu chorei, emocionada com o sacrifício que eles estavam dispostos a fazer por mim. Por uma menina que nem era do sangue deles, que tinha vindo do lixo. Vocês têm certeza? Perguntei. Mais certeza que a gente teve naquela tarde no lixão, respondeu meu pai. Quando decidimos te levar para casa. Assim, aos 18 anos, embarquei no ônibus para a capital,
com uma mala pequena contendo tudo o que eu tinha. Minha mãe chorou muito na despedida. Meu pai ficou sério, mas vi que ele também segurava as lágrimas. Escreve pra gente toda semana, ele pediu, e vem nas férias. Venho, pai. Prometo. A vida na capital foi difícil no começo. A pensão era simples, mas decente. Dividia o quarto com outras 2 moças do interior, também estudantes. A faculdade de serviço social era exigente, com muitas disciplinas complicadas, muitos trabalhos. Nas horas vagas, consegui um emprego de meio período numa creche, cuidando de crianças. Era pouco dinheiro, mas ajudava nas despesas e me dava experiência para o que eu queria fazer no futuro. Sentia muita saudade de casa, do cheiro de café fresco que minha mãe fazia de manhã, das histórias que meu pai contava à noite, sentado na varanda, das estrelas que na cidade grande quase não se via por causa das luzes. Mas também amava o que estava aprendendo. Os livros, as ideias novas, o conhecimento que se abria diante de mim como um tesouro. Aprendi sobre leis de proteção à criança, sobre psicologia, sobre como o sistema muitas vezes falha com os mais vulneráveis. Conheci pessoas diferentes, com outras histórias, outros sonhos. Fiz amizades que carrego até hoje. Nos fins de semana, escrevia longas cartas para meus pais. Contava sobre as aulas, os professores, a cidade grande. Meu pai respondia com letras tortas, mal escritas, mas cheias de carinho. Minha mãe mandava bolinhos de fubá pelo correio, sempre duros quando chegavam, mas que eu comia com lágrimas nos olhos, sentindo o gosto de casa. Nas férias, voltava para o sítio. Eram dias de alegria, de reencontro. Notava como meus pais estavam envelhecendo rápido. As costas do meu pai mais curvadas, os cabelos da minha mãe totalmente brancos. Percebia como o trabalho no sítio estava ficando pesado demais para eles. Isso me preocupava, me dava pressa em terminar os estudos, em começar a trabalhar e ajudá-los. No 3º ano da faculdade, consegui um estágio no conselho tutelar. Foi como abrir uma janela para o mundo que eu conhecia tão bem. Crianças abandonadas, maltratadas, em situação de rua. Cada rosto que eu via parecia um pouco com o meu próprio rosto, anos atrás. Cada história de sofrimento ecoava a minha própria história. Você tem um jeito especial com as crianças mais difíceis, me disse um dia minha supervisora. Elas confiam em você. Como você consegue? Não contei minha história. Não estava pronta ainda. Apenas sorri e disse que gostava de crianças. Aos 22 anos, me formei em serviço social. Com diploma nas mãos, pude participar de um concurso público para trabalhar na Secretaria de Assistência Social da nossa região. Passei em 2º lugar. A vida dava voltas. A menina do lixão agora seria assistente social, ajudando outras crianças em situação de risco. Voltei para casa com a sensação de missão cumprida. Estamos tão orgulhosos de você, disse minha mãe quando mostrei o resultado do concurso. Tão orgulhosos. Meu pai, homem de poucas palavras, apenas me abraçou forte. Senti suas lágrimas molhando meu ombro. Foi a 2ª vez que o vi chorar na vida. Comecei a trabalhar no Centro de Referência da Assistência Social da nossa cidade. Atendia famílias em situação de vulnerabilidade, crianças em risco, idosos abandonados. Fazia visitas domiciliares nas áreas mais pobres, incluindo comunidades perto do lixão onde um dia vivi. Cada visita era como voltar no tempo, ver o que poderia ter sido minha vida se aquele casal não tivesse me encontrado. Um dia, atendi uma menina de uns 10 anos. Vivia com a avó doente numa casa de madeira, quase caindo. Não ia à escola, passava o dia catando latinha na rua. Olhos desconfiados, medo de tudo e de todos. Me reconheci nela imediatamente. Foi a primeira vez que contei minha história. Ali, sentada no chão de terra daquela casa, falei para aquela menina e sua avó sobre o lixão, sobre o casal que me salvou, sobre como a vida pode mudar quando alguém acredita em você. A senhora está mentindo, disse a menina. Ninguém que morou no lixo vira gente importante. Não estou mentindo, respondi, mostrando uma foto antiga que sempre carregava comigo. Uma foto minha, aos 9 anos, recém-chegada ao sítio, ainda com os olhos assustados.
Era eu. E se eu conseguir, você também pode. Aquele foi um momento decisivo. Percebi que minha história não era só minha. Era uma ferramenta, um exemplo, uma prova de que o ciclo da miséria pode ser quebrado. A partir daquele dia, passei a compartilhar minha trajetória sempre que sentia que poderia ajudar alguém a encontrar esperança. Com meu salário de assistente social, pude ajudar meus pais. Contratamos um rapaz para ajudar nas tarefas mais pesadas do sítio. Reformamos a casa, colocamos luz elétrica. Comprei uma televisão pequena, a primeira da família. Meu pai olhava desconfiado para aquela caixa que mostrava pessoas falando, mas logo se encantou com os programas de música sertaneja. Foram anos tranquilos, de colheita do que plantamos. Eu, colhendo os frutos dos estudos. Meus pais, colhendo os frutos do amor que investiram em mim. Aos 27 anos, conheci o João, um agrônomo que vinha da capital dar assistência aos pequenos produtores da região. Um homem bom, trabalhador, de olhar sincero. Começamos a namorar, com a aprovação imediata dos meus pais. Esse rapaz tem cara de quem sabe cuidar de uma mulher, disse meu pai, que já estava com quase 70 anos nessa época. Casamos numa cerimônia simples na igrejinha perto do sítio, a mesma onde tantos anos antes o padre tinha falado de mim para o casal que mudaria minha vida. João e eu fomos morar numa casa na cidade, não muito longe do sítio. Continuei trabalhando na assistência social, ele seguiu com seu trabalho de assistência técnica. Nos fins de semana, íamos para o sítio ajudar meus pais. Foi nessa época que minha mãe começou a adoecer. No início, eram dores nas juntas, cansaço. Depois, a respiração foi ficando difícil. O médico falou de um problema no coração, disse que ela precisava descansar mais, evitar esforços. Com 74 anos, minha mãe estava cansada de uma vida inteira de trabalho duro. O corpo cobrava o preço. Comecei a ir ao sítio todos os dias depois do trabalho, para cuidar dela, fazer a comida, cuidar da casa. Um dia, cheguei e a encontrei na cama, respirando com dificuldade. Meu pai estava ao lado dela, segurando sua mão com um olhar perdido. "A sua mãe não tá bem, Luzia", ele disse, com a voz embargada. "Não quis me deixar chamar o médico. Disse que só queria esperar você chegar." Sentei do outro lado da cama, peguei a outra mão dela. Estava fria, fraca. "Mãe, vou chamar o médico", falei. Ela apertou minha mão de leve, balançou a cabeça. "Não precisa, filha", ela disse com a voz fraca. "Já vivi o que tinha que viver. Fiz o que tinha que fazer." "Não fala assim, mãe", pedi com os olhos cheios d'água. "A senhora ainda tem muito para viver." Ela sorriu, um sorriso cansado, mas sereno. "Sabe, Luzia, tô pensando naquele dia lá no lixão. Quando te vi pela primeira vez, tão magrinha, tão sujinha, mas com os olhos que brilhavam, olhos que pediam uma chance." "E vocês me deram essa chance", respondi chorando. "Não, filha, você que deu uma chance pra gente, de sermos pais, de amarmos alguém como só se ama uma filha. Você foi o maior presente que Deus mandou pra nossa vida." Meu pai chorava em silêncio, ainda segurando a mão dela. "A gente te escolheu, Luzia", continuou minha mãe, "e foi a melhor escolha que a gente já fez." Ela fechou os olhos, respirou fundo. "Agora, preciso descansar um pouquinho." Foram suas últimas palavras. Horas depois, ela partiu, dormindo, segurando nossas mãos. Não sofreu, não teve dor. Partiu como quem termina uma tarefa bem feita e pode, enfim, repousar. O enterro foi simples, como ela sempre foi. Muita gente da região veio, trazendo flores do campo que ela tanto amava. Pessoas que eu tinha ajudado em meu trabalho como assistente social, vizinhos, amigos. Todos com histórias de como minha mãe tinha ajudado em momentos difíceis, de como ela sempre tinha um remédio caseiro para oferecer, uma palavra de conforto, um pedaço de bolo. Meu pai ficou como uma casa sem luz. Ainda se movia, ainda falava, mas algo tinha se apagado dentro dele. Começou a perder peso, a falar sozinho. Passava horas olhando para a cadeira vazia onde minha mãe costumava sentar para costurar. Às vezes, conversava com ela, como se ela ainda estivesse ali. João e eu decidimos nos mudar para o sítio,
Não podíamos deixar meu pai sozinho naquele estado. Ele protestou no início, disse que não queria ser um peso, mas no fundo, acho que ficou aliviado por não ter que ficar sozinho com as memórias. Você não precisa cuidar de mim, filha, ele disse. Já cuidei de você quando precisou. Agora é hora de cuidar da sua vida. Pai, o senhor e a mãe me ensinaram que família cuida um do outro. Sempre. É o que estou fazendo. Ele viveu mais 3 anos depois da partida da minha mãe. Anos de silêncio, de saudade, de espera. O corpo foi enfraquecendo aos poucos, assim como a mente. Às vezes, ele me confundia com minha mãe. Outras vezes, parecia estar de volta naquele dia no lixão, me vendo pela primeira vez. Olha lá, Nair, ele disse um dia, olhando pela janela. A menina do lixão. Vamos levar ela para casa? Numa manhã de domingo, João o encontrou sentado na varanda, já sem vida. Tinha partido durante a noite, silenciosamente, sem incomodar ninguém. Em seu rosto, um sorriso sereno, como quem finalmente encontra o que tanto procurava. Enterramos ele ao lado da minha mãe. No túmulo simples, mandei gravar. Aqui descansam Alfredo e Nair Cardoso, que enxergaram uma filha onde outros viam apenas lixo. A dor da perda foi grande, mas também foi grande a gratidão. Por cada dia que vivi ao lado deles, por cada ensinamento, cada abraço, cada correção, por terem me dado um nome, uma família, um futuro. O sítio agora é meu e do João. Continuamos a cuidar da terra como meus pais faziam. Plantamos, colhemos, criamos. Tivemos 2 filhos que cresceram correndo livres pelos mesmos campos que me acolheram quando saí do lixão. Contei a eles a história dos avós, do amor que me salvou. Quero que eles saibam de onde viemos, da força que existe em enxergar além das aparências. Mesmo aposentada do serviço público, nunca deixei de ajudar quem precisa. Fundei um projeto social que acolhe crianças em situação de vulnerabilidade, oferecendo amor, educação e esperança, as mesmas coisas que mudaram minha vida. Muitas dessas crianças têm histórias parecidas com a minha. E quando elas me olham com desconfiança, dizendo que não podem sonhar com nada melhor, eu mostro minha foto antiga e conto minha história. De como passei do lixão para uma vida digna, graças a 2 pessoas que enxergaram valor em mim. Hoje, aos 78 anos, sento na mesma varanda onde meu pai partiu. Olho para o céu estrelado e agradeço. Pela segunda chance, pelo encontro inesperado, pelo amor que permanece, mesmo depois da partida. Sabe, tem gente que pergunta se não sinto mágoa pela vida dura que tive no início, pelo abandono, pela pobreza extrema. Mas como sentir mágoa, se foi justamente essa vida que me levou até Alfredo e Nair? Se foi no meio do lixo que encontrei o maior tesouro? Aprendi com meus pais que o amor verdadeiro não nasce do sangue. Ele nasce do encontro, da escolha, da decisão de abrir o coração para alguém. Eles me escolheram quando ninguém mais olhava para mim. Me viram quando eu era invisível para o mundo. Me amaram quando eu nem sabia mais o que era ser amada. E é esse amor que fica, que permanece além da morte, além do tempo. Um amor que me transformou de menina do lixão em assistente social, em esposa, em mãe, em avó. Um amor que continua a dar frutos, geração após geração. Por isso conto essa história, para que outras pessoas saibam que sempre há esperança, que um encontro pode mudar tudo, que há anjos disfarçados de gente simples andando por aí, procurando por quem precisa de um olhar atento, de uma mão estendida, de um coração aberto. Como diz aquela frase na lápide dos meus pais, eles enxergaram uma filha onde outros viam apenas lixo. E isso, meus queridos, isso é o verdadeiro milagre da vida. Já são muitos anos que meus pais partiram, mas o amor deles continua vivo em mim, como uma chama que nunca se apaga. Seu Alfredo e Dona Nair me enxergaram quando eu era invisível, me deram um nome, um lar e um futuro. Eles não precisavam ter parado naquele lixão, não precisavam ter estendido a mão para uma menina suja e desconfiada, mas pararam, e essa parada mudou tudo. Por isso, todos os dias olho para o céu e agradeço por eles terem me escolhido,
por terem acreditado que até no meio do lixo pode nascer uma flor. Esse é meu testemunho para vocês, meus queridos. A vida pode ser dura, pode te jogar nos lugares mais escuros, mas sempre existe esperança. Às vezes, a esperança vem na forma de duas pessoas simples, de mãos calejadas e coração enorme. O que aprendi com meus pais foi que o verdadeiro amor não precisa de laços de sangue. Ele nasce da escolha, da decisão de abrir o coração e dar uma chance ao outro. Queria muito saber o que essa história despertou em você. Conta aqui nos comentários qual foi a maior lição que tirou da minha trajetória. E se você conhece alguém que está passando por momentos difíceis, que precisa acreditar que as coisas podem mudar, compartilha esse vídeo. Às vezes, tudo o que a gente precisa é saber que não é o único, que outros já passaram pelo mesmo caminho escuro e encontraram luz no final. A lição mais preciosa que aprendi: somos todos filhos da providência, e o amor verdadeiro transforma até a vida mais quebrada numa história de esperança.